Gravando. E aí, comunidade, sejam muito bem-vindos aos Corres, o podcast sobre a produção cultural periférica aqui do Ceará. Aqui a gente mapeia, reconhece e compartilha os corres de quem faz acontecer na cena cultural. Muitas vezes sem uns grandes holofotes, mas com muita criatividade e resistência. E a cada episódio a gente vai trocar um pouco uma ideia com esses produtores culturais periféricos, abordando os desafios, as lacunas e as possibilidades para fortalecer essa caminhada. Então cheguem junto, apertem o play, bota teu fone de ouvido se estiver escutando pelo celular, bota aí teu celular na tua frente se estiver assistindo no YouTube e chega junto, vamos fortalecer essa rede. E lembrando que o projeto Os Corres, podcast de produção periférica independente, ele foi aprovado pelo 13º edital Ceará das Artes, na linguagem áreas técnicas e categoria Memória Material e Imaterial. Este projeto é apoiado pela Secretaria Estadual da Cultura, com recursos provenientes da Lei Complementar 195/2022. Eu sou o Simon Lopes, já iniciando aqui minha autodescrição, né? Sou uma pessoa negra, estou com uma blusa, um grafite, né? Com o grafite um pouco mais escuro, tem escrito Champions aqui na camisa. O meu fundo aqui é um fundo verde, tem um cabelo crespo, preto, os olhos castanhos claros. A gente também está contando aqui com a Verônica, que é a nossa intérprete de Libras. Ela é uma mulher negra de cabelo lisos, com aí mechas loiras, né, umas iluminações. Ela tem os olhos castanhos claros e ao fundo dela tem uma parede verde. Ela está com a blusa cinza. E aí eu vou compartilhar a nossa bancada virtual de hoje com o Barnabé, que está aqui também já na sala. Se apresente, Barnabé. Oi, pessoal. Eu sou o Barnabé, estou aqui com vocês, né? Vou fazer também aqui a minha autodescrição. Eu sou um homem branco, né? De cabelos pretos, cabelos curtos, e estou vestindo uma camisa cor de vinho, e atrás de mim, no meu fundo aqui, tem uma parede da cor branca. E vamos começar hoje, né? Mais um episódio. E gostaria de apresentar para vocês um pouco da nossa convidada de hoje, né? Ela que é produtora cultural, é poeta e defensora dos direitos humanos, nascida e criada em Sobral, mais específico no bairro Dom José. Gostaria de convidar para trocar essa ideia com a gente, ter esse momento com a gente, Taiga Abelha, e gostaria de pedir para a Thay fazer sua autodescrição também, e já começar, né, esse diálogo, né, a gente já ter essa troca, né, conversar um pouco sobre a sua trajetória, né, nesse meio cultural, enquanto produtora cultural. Com você, Taiga Abelha. Fala, galera, é um prazer estar aqui com vocês no podcast Os Corres. Queria agradecer pelo convite, dizer que eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados, né, com uma boca larga, um nariz largo, olhinho puxado. Tô aqui de blusa do meu time, né, Ceará, na cor roxa. O meu fundo é um fundo rosa, vibrante, e também tem uma janela na cor branca. É muito massa estar aqui com vocês hoje, trocando uma ideia. Tô um pouquinho nervosa, mas queria dizer que eu sou produtora cultural. Nasci e me criei no bairro Dom José, vulgo Alto Novo, né? Sou produtora cultural desde 2017, mas pratico a arte desde quando eu estava na escola municipal aqui de Sobral, onde tinha algumas atividades relacionadas à cultura, à arte, que eu sempre estava envolvida, né? Seja no teatro, na dança, na música, né? Comecei a minha trajetória dentro da escola mesmo, né? Da rádio também que tinha, né? Da biblioteca, brinquedoteca. Então, comecei com o meu acesso dentro da escola, né? E me vi enquanto produtora cultural em 2017, né? Com a chegada do Islã na minha vida. Né? Até então eu não me via enquanto produtora cultural, né? Apesar de fazer alguns corres já de organização dentro da minha comunidade, né?
dentro da SAFs, porque eu fui uma jovem atendida pela Sociedade de Apoio à Família Sobralense, que é uma ONG que tem dentro da SAFs, né, onde tinha atividades, e lá fui conhecendo outros projetos, né, fui me envolvendo nesses outros projetos relacionados à arte, e fui meio que organizando também algumas atividades dentro da SAFs, né? Mas me vi mesmo como produtora só em 2017. Então, atualmente eu sou poeta, sou slammer, sou produtora cultural da Cena Slam, que é a disputa de poesia falada aqui em Sobral, né? Estou como representante da Rede Nacional de Slam, né? E aí é um pouco disso, sabe? Dessa produção mesmo periférica, né? De como que a gente organiza esses movimentos e leva esse acesso à cultura que é tão negado para a gente que está aí às margens, né? E como que a gente pensa e leva esse acesso aí para dentro da nossa comunidade, né? Porque eu acho que antes de eu me ver assim, enquanto produtora, sempre me via muito essa questão do fazer, né? Do fazer para a minha comunidade, né? Eu via diversos talentos que ao meio do percurso ou foram se perdendo ou indo por outros caminhos, porque o acesso à cultura a gente sabe que ainda é bem distante da nossa realidade, né, para a gente que vem da periferia, né? Então eu comecei a ter essa aproximação da arte e da cultura por causa da minha comunidade e por querer trazer esse acesso para a minha comunidade, né? Então é um pouco disso, né? Demorei muito para me entender enquanto produtora, mas hoje eu me entendo enquanto produtora. Hoje eu digo que sou produtora cultural. Massa, tá. É massa quando tu fala desses corres, né? E das dificuldades também que a gente enfrenta, né? E aí, quem tá em casa vai poder escutar também as outras entrevistas, que a gente falou o quanto que é difícil pra gente, né? Que é produtor, que é artista, que mora nesses territórios periféricos da cidade, né? Que moram às margens da cidade, ocuparem esse espaço, né? E terem ali também esse espaço na prática mesmo, né? Sem ser só na fala, sem ser só no discurso, né? E o espaço da produção cultural, o espaço do artístico em si, dos artistas em geral, é um espaço bem disputado, né? A gente sabe o quanto a desigualdade é gritante em relação a isso, né? E aí tu fala dessa questão das produções periféricas, né? Das dificuldades. Qual foi a que tu lembre? Qual foi a produção que mais te marcou, assim, que tu lembra, que tu fala assim, essa aqui foi babado? Pode ser negativamente ou positivamente. Qual foi uma que te marcou, assim, que tu falou, não sei, não importa qual for o motivo, mas que foi marcante? Como vai vir aí nos episódios anteriores, né, da Fernanda, ela falou muito sobre o quanto foi marcante ela ter adentrado o Levante Popular da Juventude. Né? Eu também fui do Levante Popular da Juventude, e o que eu acho massa, né, assim como a Fernanda trouxe no episódio dela, que o Levante faz essa integração entre a organização por meio da cultura, porque tem o Agripop, né? O Agita Pop, na verdade, que se organiza através da cultura para estar adentrando os espaços politicamente, né? Então, teve o Nós por Nós, que a Fernanda falou aí muito bem, que foi muito marcante, que foi uma produção independente mesmo, né? Porque a gente não tinha recurso, mas uma produção também que me marca muito e que me atravessa muito é o Slam Ceará, porque não tem como não falar do Slam Ceará, né? O Slam Ceará, para mim, é uma produção que todos os anos me marca e eu aprendo muito, né? A Fran traz muito aí nas palavras delas, né? Que ela aprendeu a produzir na tora. Eu acho que todo mundo que está vindo aí desse movimento da literatura, da batalha de rima, vem muito desse viés do aprender na tora, né? E o Slam Ceará também vem nesse viés, né? A gente aprendeu na tora, aí fazer e se permanecer vivo, né? Uma cena viva até hoje, na cena literária
do estado, né? Do estado do Ceará. Então, me marca muito produzir o Slam Ceará. Trazer várias pessoas do estado para vir para o interior, descer para o interior e fazer literatura marginal, fazer um evento grandioso que é a produção do Slam Ceará, porque o Slam Ceará é quase um festival. Na verdade, é um festival, né? A gente traz aí várias pessoas da música para estar junto, a gente traz a batalha, a gente traz a final, né, da disputa poética. Então, para mim, o Slam Ceará, assim, tá assim, tipo, top 1, né? E uma segunda produção agora bem recente, duas produções que são um pouco recentes, né? O As Margens, que também para mim é muito marcante, né? Que o As Margens ele veio aí da idealização da Poliana Érica, junto com a Chiesa Fran e eu, né? Começou com um documentário, As Margens está tomando uma proporção, assim, a um nível que eu não tenho dimensão, né? Que é a questão que agora a gente tem uma criação sendo poética de slam através do As Margens, né? Saiu de um documentário, hoje a gente traz esse slam para uma visibilidade muito maior, que é para dentro do teatro, né? Trazendo essas poesias marginais para dentro da cena teatral, né? E aí outra produção que para mim gera renda, traz prevenção de violência é o Reggae no Cristo, que é um evento de reggae que a gente organiza aqui em Sobral periodicamente, né? Começou ano passado, no dia 1º de maio, levantando aí a bandeira contra a escala 6x1, né? Um debate que aí veio depois com a Érica Hilton a todo vapor. A gente estava falando isso no reggae, né? E até hoje todo mundo fica falando do reggae, porque a gente gera uma economia criativa dentro de uma quebrada e gera uma outra porções de coisa, né? Então, tem essas produções que eu sou, assim, imensamente grata de poder estar imersa dentro delas, né? Porque eu acredito que eu não produzo só por produzir. Eu gosto de saber o que eu estou produzindo e para quem eu estou produzindo, né? Porque eu acho que isso é importante, né? Saber o que a gente está produzindo, qual é o viés daquele projeto, quais os benefícios, o que ele vai atender a quem, ele vai fazer o quê, né? Então, para mim, vem muito nesse sentido, né? De fazer sentido mesmo, né? Então, esses 3 projetos, para mim, são essenciais. O Slam Ceará, As Margens e o Reggae no Cristo, para mim. Todo mundo tem que conhecer, viu? Chique. É massa, né, que ela traz essas produções, né, como é que eu posso dizer, com espaço-tempo também, né, por exemplo, As Margens. A gente é muito acostumado a conhecer, por exemplo, produtos materializados, né, que viram documentários. E o As Margens foi ao inverso disso, né, foi de um documentário que virou um material mais, como eu posso dizer, mais palpável, além do trabalho visual, né, ali. Então, é muito massa, né, quando tu traz essa como é que eu posso dizer, essa mesclagem de produções, né, também. Então, eu acho muito importante. Eu queria fazer uma pergunta já voltada para isso, né, porque, tipo, a gente ficou sabendo aqui que você é formado em Ciências Sociais, né? Não. Esse texto está errado. A Thay, ela tá cursando Direitos Humanos. Direitos Humanos Direito. não. Direito, Só eu quero falar direito. Direitos Humanos. Isso. Foi erro do nosso bloco. Enfim, mas a mulher está se formando e isso é importante também, né? A gente trazer. E eu queria continuar a pergunta do mesmo modo, que não deixa de ser, tipo, curiosidade, né? Tipo, como que tá pensando esse novo caminho que você tá trilhando e tal, tá buscando, né? Se cobrando ali, né? Procurando se arriscar em outros caminhos. E como que você consegue alinhar isso ao seu lado com o trabalho de produção cultural, né? Também, já que você também tem essa formação ali em produção cultural, né? Já tem essa experiência, né? Ali bem estruturada, né? Como você já trouxe aqui algumas que não se repetiram, a gente vê que é muitas, né? Que a mulher está trabalhando mesmo e que vem pensando em outras possibilidades também de trabalhar de outras formas, né? E com a área de direito, que eu acredito que é muito importante, principalmente
para quem trabalha com produção cultural, né, também entender também sobre leis é muito importante, entender sobre alguns processos é muito importante. E como que você consegue associar isso, né, consegue fazer uma ligação entre essa formação que você está tendo, essa formação acadêmica, com o seu trabalho de produtora cultural independente, né? Então, como que você Sim, consegue entendi. fazer essa ligação, assim, como que é para você? Para mim, está sendo bem desafiador esse mundo acadêmico, né? Mas a gente, que é produtor cultural periférico independente, a gente tem um negócio dentro da gente que é quando não tem um dos nossos ocupando um lugar que a gente precise que ocupe, a gente se mete em ocupar. Né? Porque, tipo assim, eu até os meus 16, 17, eu não pensava em me formar, eu não pensava em adentrar a vida acadêmica, né? Foi o Levante também que trouxe um pouco disso para mim, né? Sobre o quanto que é importante a gente ocupar esses lugares, né? Hoje eu estou cursando o 6º período do curso de Direito, né? Numa universidade privada, através do financiamento universitário, né? Que é o FIES. E aí eu quis adentrar porque eu quero me especializar em direitos culturais, né? Eu quero elevar o que eu sei minimamente de produção, de cultura, de acesso à cultura, e tornar isso um pouco mais formal juridicamente, né? Porque a gente lida com muitas leis, né? A gente lida com. E a gente também lida com um acesso muito privado, né? A gente só sabe quando a gente está ali quase num. A gente bate em 70 portas para a gente poder saber, né? E Das até mesmo, coisas. e até mesmo de não ter assim uma referência de alguém que ocupe esse cargo, né, para a gente procurar saber sobre, né? Exatamente, né? A gente, dentro dos nossos, a gente não tem. A gente tem esse negócio, essa esperança, eu acho que digamos que é assim, essa esperança mesmo de conseguir fazer com que o nosso trabalho crie forma e jeito de ficar sustentável, né? Eu acho que a gente está buscando isso, de ser algo mais firme, mais sustentável, que tenha mais garantia, né? Porque até então, quando eu era produtora e não acessava a academia, né, não acessava o direito ainda, eu tinha uma visão muito restrita do que era a cultura. Hoje eu entendo ela como um direito fundamental, que, Pode crer. infelizmente, a gente não tem, né? Muitos não têm. Né? Eu vim entrar no Teatro São João, eu tinha o quê? 12 anos, 15 anos, por causa da escola. Né? Eu fui no cinema, porque tinha aquele negócio do cinema na escola pública, é a sua primeira vez no cinema. E aí a gente vai adentrando, porque tinha essas políticas dentro da educação, né? Que hoje está bem escasso, né? Hoje a gente percebe que a educação também está bem escassa, né? E aí, quando eu adentrei dentro do direito, eu entendi que a cultura não é só uma coisinha ali para fazer um show, ela é um direito, entendeu? E aí é Pode muito crer. doido porque, inclusive, a gente está em uma grande discussão, né, desses 85% aí da PENAB que está sendo cortada, né, do nosso financiamento. Então, a gente vive nesses retrocessos, né, quando a gente está caminhando ali para a cultura conseguir adentrar pelo menos nas bases, que a gente conseguiu pelo menos captar uns recursos para poder compartilhar aí com as bases, né? Aí vem 2025 e já vem com esse corte, né? A gente tinha um financiamento de 3 bilhões aí para a cultura e hoje ele está querendo ser cortado em 85%, ficando aí em 248 milhões, né? Para o Brasil todo, para o país todo, né? Então a gente vive nessas lacunas aí, né, da cultura, né? A galera não vê a cultura como um direito primordial também, assim como é o direito à educação, o direito à saúde, né? A galera não entende que a cultura ela tem também que estar integrada junto com esses direitos básicos, né? Porque todo mundo que aqui passou no podcast é, teve a cultura como uma virada de chave na sua vida. Porque foi a cultura que te deu oportunidade, pelo menos para mim. Foi a cultura por meio da arte, né, que eu consegui me ver como uma pessoa útil, que eu me vi como uma pessoa que eu consigo adentrar outros caminhos,
né, que eu consiga, pelo menos, me organizar para tentar, talvez, viver dela, da arte, né, de possibilidade. Então, foi a partir da cultura, do acesso à cultura, que eu consegui virar essa chave na minha vida, entendeu? Tá, falou um ponto importante que aí que eu queria também frisar, né? Que é o quanto a gente, né, artistas, trabalhadores da cultura, continuamos nessa luta, né? Há um tempo a gente vinha atrás, a gente veio daí fazendo assim, um contexto, né, cronológico. A gente vem do contexto pós-pandêmico, né? Onde os artistas foram os primeiros a pararem, os últimos a retornarem aos seus trabalhos, né? Logo em seguida aí a gente teve a Lei Aldir Blanc, né? Que aí até então era só uma lei, não era uma política nacional naquele primeiro momento, né, onde era uma questão emergencial mesmo, né. Em seguida, né, a gente teve a lei Paulo Gustavo, né, uma lei também de incentivo, também com cunho emergencial, é sempre bom frisar isso também. E aí, logo em seguida, a gente teve aí a Lei Aldir Blanc virando um plano nacional, né, Plano Nacional de Blanc. E aí, logo agora, 2025, onde as coisas estão aí querendo começar a andar, né, onde o recurso está chegando na ponta, onde as coisas estão aí começando a voltar, eu acredito muito isso. Tem gente que fala que vê as coisas voltando desde 2023 ali, né? Eu vejo as coisas voltando mais no final de 2024, sabe? Eu acho que as coisas estão retornando de verdade a esse ponto ali, inclusive para os investimentos mesmo, as políticas públicas mesmo na prática, né? Eu acho que estão mais nesse processo do meio de 2024 para cá. E aí, quando fala desse corte, né, o corte é de mais de 80%, né, do recurso da lei da Política Nacional de Blanc, eu espero que a galera que esteja em casa escutando o podcast, né, escutando aqui o programa, o episódio, eles consigam aí, caso a gente não saiba como é que vai ser tramitado esse processo, se mobilizar também, né, porque aí a gente se unindo, né, formando forças, né, os artistas aí do estado, do Brasil todo se organizando para isso, a gente consegue tentar barrar essa lei ou pelo menos discutir aí alguma coisa e fazer com que esses deputados consigam ouvir a gente, né? E aí, Thay, continuando na tua fala, né, quando tu fala sobre esse processo do estudo, né, o quanto a gente ainda é muito distante, sabe, das universidades, das escolas, desses espaços acadêmicos, né? E aí, quando tu fala de trabalhar com direito cultural, né, enfim, eu vejo que tu fala muito dessa questão do que é o que tu faz agora, né? Mas a gente sabe que existem outras dificuldades, né, na universidade. Eu queria te ouvir mesmo. Quais são as maiores dificuldades na universidade? Tipo assim, você ser uma gata da periferia, né, trabalhar com projetos sociais, estudando numa universidade particular, querendo ou não, universidade privada, né? Tem todo um contexto aí, todo um estereótipo por trás disso. E a gente sabe que é difícil, né? Conta pra gente também como é que é esse processo seu lá dentro. Assim, é um processo bem, como eu tinha falado, bem difícil, porque a todo momento a gente é testado a se realmente a gente está preparado para estar ali, né? Os professores trabalham muito com isso e também, né, ter professores que têm um discurso muito distante do que é a minha realidade, né? Então, no começo foi muito difícil, porque a gente sabe que a gente que veio da periferia, até as limitações das palavras chegam para a gente, e o direito é uma classe que usa palavras extremamente formais. Então, no início, eu tive muita dificuldade de realmente ficar anotando palavras que eu não conhecia, de ficar, sabe, assim, de todos esses processos, né? Mas o que mais dificulta mesmo, assim, é ter professores que têm um discurso muito distante do meu. Né? E aí eu trabalho 8 horas por dia, vou para a faculdade à noite, e aí às vezes sentar ali para ouvir um discurso totalmente distoante, assim, né? Que inclusive, né, fere aí diversos incisos aí, né? Da questão mesmo da desigualdade social, da desigualdade humana, assim, mesmo do sujeito, né? Os professores têm um discurso bem distante. E às vezes sentar ali no. Depois de ter trabalhado, é bem difícil, sabe? Porque às vezes eu fico me perguntando, meu Deus, por que que eu tô aqui? Para que eu estou aqui? Por que eu estou perdendo tempo com isso? Né? E ao mesmo tempo é isso que o sistema quer que a gente pense, né? Que é o tempo todo que a gente não deve estar ali. Né? E a gente sabe das fragilidades que é a universidade privada.
né? E o sucateamento aí também do FIES, né? Com a chegada do governo Bolsonaro, o FIES realmente se tornou um viés mesmo assim de mercado, né? De mercado, das pessoas se endividarem, já entrar endividada, né? Dentro desse processo. E a gente que sonha acaba que pegando essas possibilidades para se ver melhor nessa vida, né? Então, lá entrei dentro da universidade, no finalzinho, foi no final já do governo Bolsonaro, né? Eu fiz a nota do Enem, eu tirei uma margem bem boa e consegui passar no financiamento, né? Mas ao todo tempo as dificuldades são essas, né? O desenvolvimento de pensamentos, né? A distância do vocabulário, né? Porque eu percebo que o quanto eles estiverem complicando para que a gente fique mais distante do compreender, eles vão estar fazendo. E é a gente que tem que correr para poder estar o tempo todo se alinhando dentro e ficando imerso dentro desse mundo paralelo, que às vezes parece que é um mundo paralelo. É uma coisa tão fácil de se explicar para o outro, né? Que ele tem acesso a esse direito, a esse, aquele, né? A gente tem deveres a fazer, mas parece que já é feito justamente para a gente não entender, que aí fica esse processo de dificultar ainda mais, sabe? Porque quando a gente for entender o que é a Constituição, né? Porque a Constituição é como se fosse o bebê ali de tudo, porque a Constituição é que rege a gente, né? E eles não querem que a gente entenda a Constituição, porque dentro da Constituição é que tem os nossos direitos, né? A partir da Constituição é que surgem as outras leis, as leis penais, as leis civis. Então, a gente tem uma Constituição imersa, que ela é linda, né, em termos de construção, mas quando a gente vai para a prática, a gente entende que ela não é realizada, digamos que é assim, né? E usufruem disso, né? Usufrui desse saber para realmente negar os nossos direitos. Aí é como a gente também se organiza no meio desse processo de entendimento, né? Que a gente entende que o Estado, ele repara, mas ele mesmo se alfineta a gente para que a gente não consiga sair desse local que a gente está. E quando a gente entende isso, aí o processo fica bem mais, digamos que adoecedor, porque depois a gente começa a entender por que aquele jovem de 16 anos teve sua vida ceifada, por exemplo, né? Então, assim, é bem difícil esses contextos de professores, de entendimento, de organização, e enfim. É muito massa quando tu traz isso, tá? Porque gera essa autocobrança, né? Esse autoentendimento, né? Será que tá fazendo sentido eu estar aqui? Será que vale a pena eu me permitir passar por alguns esses desafios para eu conseguir acessar essas informações? Então, eu acho que quando tu traz isso é mais nesse sentido de eu vou ter que me arriscar porque eu sei que esse não é um lugar feito para mim. Tipo, não é um lugar que eles fizeram para me convidar. É um lugar que eu estou tendo que acessar da mesma forma que eu acessei a cultura, na Tora. Eu vou ter que chegar chegando, né? E, tipo, isso ao mesmo tempo que fragiliza, né, a pessoa ali a continuar, dar continuidade ali nesse processo, também faz a pessoa criar forças, né? Porque tu vai se colocar ali enquanto produtora cultural, também vai se colocar ali enquanto mulher, enquanto pessoa, né? E, tipo, tu vai entender que eu não tô aqui por acaso, eu tô aqui porque eu tô atrás de entender sobre os processos do que eu já trabalho, que é a produção cultural. Tô aqui para entender os meus direitos enquanto pessoa, enquanto mulher. Então, eu acho que isso também, ao mesmo tempo que fragiliza, né, essa vontade de continuar, também fortifica quando tu para em frente ao espelho e diz assim, não, mas eu tô aqui porque eu quero me permitir passar por isso. Eu sei que não é algo que eu desejo passar por isso, mas que infelizmente a gente sabe como que é feito esse sistema que sempre vai ser contra a nossa vontade, né? Não é trabalhado para a gente, infelizmente. Então, acho que é muito massa quando tu traz
esse reconhecimento, né, do quão é desafiador estar nesse espaço, e o quanto tu tem que se permitir tá passando por algumas situações, né? E, tipo, isso também se diz, né, da produtora que tu quer se tornar, porque isso é um além, entendeu? Tipo, você que não tem formação acadêmica em direito e tal, e é produtora, você é produtora. Mas a Thay, que está se formando nisso, ela é produtora formada em direito também, entendeu? E, tipo, você vai entender as leis de uma forma diferente da gente, que está chegando já com ela batendo na nossa cara, né? Ali a gente batendo de frente com ela. Então, eu acredito que você está indo muito num viés positivo para você. Você está vendo muito, não, isso vai ser útil para mim enquanto produtor, enquanto pessoa. Então, eu acredito que casou muito bem a área que você está indo, né? Que você está estudando, com o que você acredita, com o que você trabalha e tal. E eu acho que é muito nesse sentido que a gente vem fazer outras perguntas para você também, né? Para a gente também dando continuidade, tá falando um pouco sobre a sua atuação, né, na área cultural também, porque a gente sabe que você já atuou em diversas frentes, né? Diversas frentes da cultura, enquanto produtor e artista. E quais foram os maiores desafios e os aprendizados que você tirou desses momentos, dessas produções, né? Dessas frentes em que você estava? Qual o maior desafio que a Thay enfrentou enquanto produtor, enquanto frente aí de movimentos ali? Assim, desafios em questões assim logísticas, né? Em questões logísticas e burocráticas, né? Ter esse alinhamento nosso, enquanto produtores periféricos, com as políticas públicas e a política em si que está regendo assim a cidade, né? Eu percebi ao longo desse processo de produção que as secretarias entre si, elas não conversam uma com as outras. E a gente enfrenta um desafio muito grande até a gente conseguir concretizar os nossos eventos. Então, assim, de desafios mesmo, assim, dessa questão mesmo burocrática, de ocupação de espaços, de conseguir ali uma autorização para um uso de som, até a gente chegar na concretude de concretizar um Slancer, por exemplo, a gente perpassa por diversos desafios mesmo institucionais, né, da cidade, né? Então, acho que isso é um desafio até hoje que a gente está tendo. Mas, assim, desafios de produção trabalhar coletivamente. Eu acredito que é um grande desafio. Eu amo trabalhar coletivamente, eu acho que a gente não faz nada só. Eu parto desse pressuposto de que não fazemos nada só, mas é muito difícil se permanecer coletivamente juntos, né? Eu venho percebendo isso, né? Por N questões, né? Cada pessoa aqui tem o seu jeito e a sua forma de pensar, né? Mas a gente vive aí num sistema que é programado para que a gente não se encontre, não se una, né? De fato, né? Então é um grande desafio, assim, se manter coletivamente juntos, assim, para ficar construindo essa cena cultural, sabe? Eu percebo que eu já me vi imersas, assim, em desafios de viver coletivamente, né? Mas o que eu aprendi disso é que eu não faço nada só, ninguém faz nada só, principalmente a gente que vem da periferia, a gente não consegue fazer nada só, a gente vai precisar um dos outros para poder se concretizar, e a gente só vai conseguir caminhar e movimentar se for coletivamente. Então, é um desafio, mas também é algo que eu aprendi também de bom, assim, que é entender as minhas individualidades e também entender as questões coletivas também, né? Eu sempre trago em todas as minhas entrevistas, né, que
sempre trago essa fala em todas as entrevistas ou podcasts que eu participo, que a gente sempre vai ter essas questões, esses desafios nossos individuais que a gente vai conseguir resolver, mas a gente vai ter os desafios coletivos que a gente só vai conseguir resolver coletivamente, né? Então, eu parto muito desse pressuposto, sabe? É um grande desafio, mas também eu aprendi muito sobre essa questão do coletivo, da comunidade, né, de viver em comunidade, né, porque viver em coletivo é isso também. Então, assim, é bem desafiador, mas é a linha que eu vejo mais certeira de conseguir se manter vivo, assim, nesses processos culturais. Massa, posso crer, ó. Tá, e uma parte importante da tua fala, que eu tava aqui matutando, né? E sentindo também, eu acho que é muito disso, né? A gente que trabalha com cultura, né? Que trabalhadores da cultura, artistas, a gente vive, né? A gente precisa dos incentivos, dos fomentos, né? Do investimento, tanto do governo, quanto dos municípios, né? Quanto do Estado, enfim. E aí a gente vem nessa questão da não dessa negação das políticas culturais, né? A gente vê o que acontece, o que está acontecendo aí, o que querem fazer com a Política Nacional de Blanc e trazendo para cá para nível municipal também, né? Inclusive para nós que fazemos eventos periféricos, a gente também não compreende muito como é que vai ser, né? Os próximos eventos a gente vê aí algumas cenas que nos assustam, né? Não sei se compartilho, que se compartilha também do seu pensamento, mas trazendo para mim algumas cenas que me alertam, né? Que fazem com que a gente fique pensando se a gente consegue fazer algum evento, se a gente consegue circular. E aí você fala que percebeu, né? Que as secretarias elas não se comunicam, não se conversam entre si, né? Que isso aí é uma falta, né, que tem, porque a cultura em si, ela perpassa por todas as linguagens, né? Ela perpassa por todos os setores, por todas as secretarias, por exemplo, da gestão pública. E aí eu queria saber de você qual a importância dessas políticas públicas para a cultura, principalmente, né? Como é que você enxerga esse atual cenário, né, a nível municipal, a nível estadual, né? E o que é que você espera para os próximos anos enquanto políticas públicas? De antemão, eu espero que quando o corte chegar para o nosso presidente Lula, ele consiga vetar, né? Ele consiga compreender que isso é, no mínimo, bizarro, né? Que isso não é o que eu espero, estou esperançosa com isso, né? A nível municipal, para a gente, assim, tá bem complexo para nós aqui de Sobral, especificamente, né? A gente está aí com a gestão que a gente não compreende, a gente sabe quais são as suas intenções, mas que vem aí jogando de um lado para o outro, né? Conquistando aí com um diálogo que convence a quem não conhece, mas quem conhece sabe, né? Quem conhece de onde vem essa gestão, quais são os seus princípios, para que votou, né? Em diversas votações aí que teve desde a pandemia, né? Que a gente veio começar também a ter muito acesso, né? A gente sabe que é uma gestão que não é alinhada com os princípios básicos, né? Do que a gente acredita. Então, é, eu digo que eu espero que a nível estadual a gente consiga se manter. A nível municipal, eu não sei. Não tenho muita esperança, assim, nada. A não ser o que a gente faz de captar os recursos e trazer aí esse acesso aí para o município, né? Para os nossos, né? Mas deles em si, eu não vejo esperança, assim, nada, né? Tanto é que a gente não teve edital de carnaval, né? E aí o que também me preocupa é também alguns silenciamentos, né? Porque quando estava aí a outra gestão que atrasava 1, 2 dias ou uma semana para lançar o edital, tinha 300 milhões de artistas falando e vindo, e nem teve edital esse ano. E aí ninguém falou nada, ninguém disse nada, ninguém, né? Todo mundo tá aí, algumas pessoas falaram, né? Teve algumas pessoas da cena da produção, dos artistas que vieram a se expor e falar, cadê esse edital? Mas seguimos, passou o carnaval, não tivemos, né? E aí isso para mim, como você pontuou, né, Simon, tem alguns dinamismos que nos levam a abrir mais os nossos olhos, né? De entender assim como que a gente vai se organizar
durante esses 4 anos, né, a nível municipal, falando de Sobral. Como que a gente vai se organizar aí também politicamente com essa chegada aí das eleições estaduais, né, também. E já como que a gente também vai se organizar em questão política das eleições nacionais, né, aí para presidente, porque já vai estar batendo na porta, né? Porque não tem como a gente falar sobre cultura, sobre o que a gente faz, sem falar do viés político, porque tudo é político, né? Para a gente estar aqui hoje gravando esse podcast, trazendo e fomentando, né, a cena aí de diversas pessoas espalhadas aí no estado, a gente teve um incentivo que foi o edital que foi citado na vinheta, né, no início, né? Então, assim, é como que a gente vai se organizar, a gente precisa se manter organizado. Né? E aí a gente, enquanto agentes culturais, enquanto produtores, mas também a classe artística independente precisa se organizar, precisa de fato sentar e conversar entre si, né? Deixar essas questões pessoais de lado, né? E realmente conversar enquanto agente cultural, enquanto artista que quer ver essa cena progredindo, né? Porque se a gente for entrar imerso nessas situações negativas politicamente, né, e não se organizar, a gente vai cada vez mais se afundar, porque a gente não vai conversar entre a gente, né? E aí eu acredito que é se manter assim organizado para a gente poder, pelo menos, entender o cenário a qual a gente está. Né? Entender o que é o corte desses 85%, o que que isso vai significar. Porque não vai atingir só os artistas, né? Vai atingir os grupos coletivos, vai atingir a gente que somos produtores A culturais, economia. a economia, vai atingir muita coisa. Então, a gente precisa estar ligado, né? A gente precisa estar ligado em como que a gente se organiza, né? Porque não é só fazer um show, não é só passar no edital, não é só fazer os movimentos acontecer e seja lá o que for, o que vai dar, o que não vai dar, né? Eu acho que antes da gente começar a se ver aí desse viés de organização como produtores, né, culturais periféricos independentes, a gente precisa entender esse viés político. E política é chato, né? Política é chato mesmo, a política é chata, né? Porque se a gente for parar para pensar e fazer um mapeamento assim, só de cabeça, né? Assim, de Sobral, a gente vê que é uma Câmara que a sua maioria é ocupada por homens brancos, velhos, né? Mais velhos. Para um jovem da periferia vir a ocupar uma Câmara de Vereadores é um trabalho aí de quê? 10 anos e olhe lá, né? Então, é assim, é um mecanismo que ele é muito engessado, mecanizado. Tem uma poesia que eu agora estou esquecendo de quem é que fala, né? Que é muito mecanizado, que é engessado. Acho que é da Sabrina. Tem um trecho da Sabrina que ela fala, né? Que é mecanizado. E é de propósito, né? E é de propósito tudo isso. Então, como que a gente dar esse passo para frente. Enquanto eles acharem que a gente está aqui só silenciados ou só no silêncio, a gente está preparando também uma cartada, dizendo assim, olha, eu estou ligada no que vocês querem fazer com esse corte. A gente está se movimentando aqui na cena municipal, né? Então, é fazer os eventos acontecerem, ocupar os editais, mas também se organizar politicamente, que precisa. Eu acho que é muito nesse sentido, né, Thay? Muito bom te ouvir, né, trazendo essa visão, né, tanto de futuro estadual, né, como que tu torce, né, para que seja esse nosso futuro na visão estadual, né, nesse futuro de produção cultural, e como que tu vê também essa dificuldade que a gente vai sentir enquanto produtor municipal também, né? Então, acho que é muito importante quando tu traz isso, né? E eu queria fazer uma das últimas perguntas para a gente já ir finalizando mais um episódio. O que você acha que ainda falta ou que precisa ser fortalecido para que as produções culturais, né, das periferias do Ceará possam ter mais autonomia e reconhecimento,
ser mais reconhecida enquanto parte também, né, da cultura, principalmente das culturas periféricas, né, que a gente sabe que a galera desvalida muito o corre das culturas periféricas. Como que, o que tu identifica que ainda falta ou que precisa ser melhorado para que a galera reconheça que o trabalho de cultura periférica também é potente, entendeu? Como que tu identifica isso? Qual a tua visão sobre isso? Eu acho que quando a gente começa a ocupar espaços, sabe, assim, quando a gente sai do interior do Ceará para ir para uma mostra ou para ir mostrar o nosso trabalho, não só na capital, mas em outros interiores, nas escolas, né? Quando eu não vejo assim, acho que eu posso estar sendo muito ingênua, né? Eu não sei, eu não vejo assim em quanto tempo a gente vai ter o nosso trabalho reconhecido. Eu acho que tudo que a gente está fazendo aqui hoje, né, nessa gama aí de gerações, porque, né, a gente tem uma gama de gerações, né? Se a gente for pensar aqui, por exemplo, quem está na sala, a Fran vem aí primeiro nessa organização, aí depois vem Simon, vem eu, vem Barnabé, né? Nessa gama aí de gerações, eu acho que a gente está cultivando assim o campo, para talvez as outras pessoas que vêm aí tenham, né, esse trabalho mais reconhecido. Porque eu vejo que, mesmo que a gente trabalhe, faça o nosso trabalho aqui, né, quando a gente sai do nosso local, né, e a gente consegue adentrar os espaços a partir do reconhecimento dessa galera aí que está mais em cima, né, a gente consegue minimamente pegar um fruto, né, assim, de reconhecimento, né? Por exemplo, a Bienal que vai vir agora, né? Uma gama de pessoas vão estar na Bienal Literária, né? Que é um evento a nível estadual que é grandioso. Quem imaginava ocupar a Bienal com o slam, com uma batalha de rima, né? Então tá vindo aí. Então, aos poucos, bem poucos, a gente vai tendo os nossos trabalhos reconhecidos, mas é um trabalho muito árduo, né? Para a gente conseguir ter esse reconhecimento do que é o Islã hoje na cena estadual, por exemplo, foi um trabalho que veio muito antes de eu chegar, né? Por exemplo, foi um trabalho aí da Poliana Érica, com a Fran, com outras pessoas que estavam imersas, até adentrar outras pessoas, né? Porque o coletivo também é isso, é muito rotativo, né? Até chegar no que é hoje, da gente estar, por exemplo, sendo chamado para um Bienal, né? Então, assim, eu não sei, assim, em tempo, se de fato a gente daqui uns. Eu pretendo que daqui pelo menos uns 5 anos a gente tenha, assim, pelo menos um mínimo reconhecimentozinho, né? A gente já está marcando essa história aí com o Islã, né? Partindo aí dessa produção mais do Islã, eu acredito que a gente já está marcando e está conseguindo chegar nesse ponto de reconhecimento, porque a gente está tendo uma cena bem concreta a nível assim de outras cenas de outros estados, que o Islã está se dissolvendo, né? Não está se mantendo. A gente está conseguindo manter uma cena mais concreta, né? Porque também tem muito disso, né? Para se criar é muito fácil, né? Mas o rolê é manter esse negócio, sabe? Então, assim, a nível Islã, eu vejo que a gente está conseguindo ter um reconhecimento, mas acho que vai demorar aí um pouco para a gente ter, de fato, esse reconhecimento. Tá, eu te fazer uma pergunta, mas meio que tu respondeu já por cima, assim. Mas eu queria só que tu resumisse em uma frase ou um texto bem, bem breve, porque depois vai ter um bate-bola aqui, jogo rápido, uma coisa assim, bem, bem ping-pong, não sei se tu sabe, né? Mas tu vem acompanhando aí a produção do lado das coisas, acho que tá meio que por dentro, mas enfim. Eu queria que tu me falasse, assim, uma forma bem breve, qual é o conselho que tu daria para as pessoas que estão iniciando, sabe? Nos corres de produção cultural, né? Que estão aí nesse fortalecimento da cultura periférica. Qual é o conselho que tu dá para essa galera? O conselho que eu dou para essa galera é que não entre para hypar, que a produção é babado, sabe? Assim, e eu digo isso por já entrar imerso em outras produções, já levar grito, de sair assim, já me sentindo humilhada. Então, se você for querer hypar, não entre. Se você for querer entrar para não ter responsabilidade, não entre.
porque é um rolê muito disso, né? Desse viés de responsabilidade mesmo, né? Porque se eu não fizer o meu trabalho dentro daquela produção, vai sobrar para outra pessoa, e a outra pessoa tem um outro trabalho. Então, o conselho que eu dou é isso: não entre para hypar, não entre para não ter responsabilidade, porque o rolê é responsabilidade, né? Mas, eu acho que vá. Mesmo que você Só não siga. souber o que fazer, se você não sabe o que fazer, você vai aprender no meio do percurso, né? É Porque sobre. sempre, olha, se você chegar numa produção, por exemplo, eu vou cair numa produção que eu não vou conhecer quase ninguém. Talvez ali uma, duas pessoas, né? Então, essa uma, duas pessoas vão ser as minhas pessoas dentro daquela produção, né? O que eu puder para ajudar, eu vou ajudar. Então, é isso, sabe? É entrar nesse viés de entender que é um trabalho que exige muita responsabilidade, exige respeito, exige cuidado, né? E não é um trabalho que, se você for querer para entrar só para querer, no viés de querer virar uma referência, não entre, né? Porque inclusive, as pessoas quando trazem para mim que tu é referência na literatura. Eu não faço, desculpa quem gosta, né? Mas eu não faço assim empenho de virar assim uma grande referência, não. Eu gosto de fazer o meu trabalho, gosto de ver a devolutiva do meu trabalho e gosto de ver essa movimentação, sabe? Eu não entro nesse viés de querer virar referência, porque você vai se frustrar. Minha filha quer trabalhar, fazer dinheiro e ver o corre acontecendo. É É isso. isso. É isso. É É isso sobre. que eu quero. Né? É muito massa te ouvir, ver um pouco da tua experiência, né? Saber um pouco mais sobre tu. A gente já tem uma parceria, a gente trabalha junto em alguns projetos, né? Trabalha junto em alguns outros locais também, para além da cultura. Mas para a gente poder finalizar, eu queria fazer para tu algumas perguntas e aí tu responde com o que vem na tua cabeça, no primeiro momento. Tá. Não é uma frase, não é nada, é uma palavra, Tá uma entendeu? palavra. É, Tá. se titubear aqui, eu vou saber que tá titubeando e eu vou querer a fundo saber da informação. Passada. Vamos lá. Um artista cearense. Um artista cearense, eu acho que Poliana Érica e Fran Nascimento. Boa, boa. Me diz um cantor que tu tá escutando aí no momento. Um cantor que eu estou escutando no momento. Eu acho que eu estou escutando. Como eu estou imersa na produção da Virgínia, eu estou escutando muito a Virgínia o tempo todo. Muito Virgínia, né? Muito É, Virgínia. Indica pra gente um filme que tu tem assistido, ou que tu tá assistindo, ou um que tu queira filme. assistir. É um filme. Eu quero assistir Vitória, da Fernanda Chique. Montenegro. Eu não vou nem externalizar aqui a questão desse filme aqui, viu? Que eu convidei já várias vezes e não vão. Mas é isso. Seguindo, Não recebi seguindo. esse convite. Olha, mulher. Tá, e diz pra gente um lugar que tu gosta da cidade. Um lugar que eu gosto da cidade, a margem esquerda. Pena que tá aí sofrendo, a bichinha. Agora diz um evento que tu gosta. Daqui de Sobral, um evento. O Reggae no Cristo, dia 1º de maio. Não, o Reggae do Cristo não é no nome do Reggae do Cristo não é no dia 1º de maio. É o Reggae no Cristo. Quando vai Dia ser. 1º de maio, Já dia do tá divulgando, trabalhador, né? Já com tá certeza. divulgando, né? Vai sair antes, né? Eu acho. Ixi, aí é uma conversa, né? Mas o pessoal vai ver depois esse episódio, então vai dar tempo. Então, Né? se for antes, sejam convidados para o Reggae no Cristo. Se for depois, o Reggae foi roteiro, gente. Eita, e queria te agradecer mais uma vez por esse momento, né? Pela oportunidade da gente poder conversar, se conhecer mais, né? E trocar essa conversa, fazer que outras pessoas do estado, do Brasil e do mundo possam ouvir também histórias tão importantes e potentes, né? Da nossa galera de produtores culturais, né? Periféricos. E aí quero agradecer desde já, agradecer também ao Barnabé, que dividiu essa bancada virtual aqui comigo. Agradecer a Verônica também, que tá fazendo a interpretação em Libras, né? E é isso, vou deixar aqui o espaço aberto para vocês agradecerem um pouco disso. Gente, vai agradecer primeiro? Deixa o Barnabé seguir, aí depois a Thay finaliza. Pode ser? Pode ser. Eu queria só agradecer também, né, por você abrir um pouco do seu pensamento, né, sobre
produção cultural, sobre a sua formação acadêmica. Inclusive, parabéns pela iniciativa, né? Eu acho que eu nunca disse isso, mas queria agradecer mesmo por ter esse momento, tá trocando essa ideia, tá conhecendo esse seu lado de falar mais, né? Eu acho que a gente tem se encontrado em alguns momentos, principalmente nos últimos dias, né? Mas, tipo, a gente não tem conversado tanto e saber algumas opiniões suas sobre alguns assuntos, para mim, foi muito importante. Até no âmbito de que eu estou nessa área de produção cultural também, né? Para mim é uma fonte de nutrição muito boa, tá ouvindo a galera que a gente tem. Eu queria agradecer mesmo por ter tirado um tempinho livre, né, para a gente estar conversando sobre os BO da vida, né, sobre os BO que é trabalhar com produção, o BO que é lidar com pessoas que acreditam do nosso trabalho, né. Então, eu acho que era agradecer mesmo e dizer que é muito importante você estar potencializando seu conhecimento na área, né, em que você atua. Eu queria agradecer mesmo, muito obrigado. Obrigado ao Simon também, a Verônica, que está aqui com a gente, né, fazendo a nossa interpretação em Libras, e as meninas que estão aí no off também, a Fran e a Raíssa, né. E é isso, pessoal. A Thay vai se despedir de vocês e a gente vai finalizar mais um episódio. Gente, muito obrigada. Foi muito boa a conversa, né? Deu para me contar um pouquinho do que eu sou. Eu trabalho aí nessa produção diversa. Eu não trabalho só com a literatura, eu trabalho com a música. Eu trabalho com... Agora eu peguei um trabalho do grafite também, que estou bem realizado com esse trabalho que eu adentrei, que foi o Periferias em Cores, né? Contando a história do bairro Terrenos Novos, primeiro museu aí a céu aberto de Sobral, através do grafite, contando a história. Então, eu gosto muito de mesclar essas minhas vivências dentro da produção, né? Mesmo nesses espaços que vem aí com essa nossa cara, né? Que a gente sabe que é para os nossos, né? Eu gosto de ocupar esses espaços. Então, muito obrigada por ter me dado esse espaço aqui para estar contando um pouquinho, falando um pouquinho de mim, falando um pouquinho dessa minha estadia aí que eu estou passando dentro do direito, que eu espero que acabe logo, né? E eu consiga logo me formar, consiga logo trazer as minhas coisas, né? Agradecer todo mundo que está aqui. A gente já trabalhou junto, né? Que está por aqui, a Francilene da Silva aí, ó. Francilene Silva, Kesa Fran, a Raíssa, a Verônica, o Simon, o Barnabé. Então, eu só quero agradecer, gente. Vida longa aí, o podcast dos Corre. Né? Eu acredito que é esse viés mesmo da vida, essa é a movimentação da vida, que a gente se encontra, que a gente se conhece, que a gente troque as nossas figurinhas para quando a gente chegar assim, lá em Sobral tem uma doidinha chamada Tagada, ele que é produtora, que ela é boa nisso, nisso, nisso. Lá não sei aonde, lá em Fortaleza tem essa gata aqui, que ela é massa, né? Que já passou aí nesse podcast, que ela é massa. Vamos contratar o trabalho, vamos chegar junto, né? E eu acho que é isso, o movimento da vida é esse. Então, muito obrigada, valeu o podcast Os Corres. E a gente se vê aí, né? Vai ser de lei em lei também ou vai ter de novo? Veremos aí os próximos capítulos. Mas, mais uma vez, queria agradecer a Thay, a todo mundo que está assistindo, que está ouvindo também o podcast, né? E aí pedir que vocês que estejam aí escutando, que estejam assistindo, curtam, comentem, compartilhem, acessem as redes sociais dos artistas que passaram por aqui e assistam também os outros episódios, cliquem aí nos links que estão disponíveis. E é isso, obrigada, tamo junto, até o próximo.